Calma. Quem foi o idiota que disse que uma história de amor não pode ter final feliz? Foi você. Ela dá risada. Todas as mulheres do mundo. Você também vai se apaixonar por todas elas. Uma série original Globoplay. Tá rindo, Cauã? Agora o bicho vai pegar! Me dá sua atenção aí, por favor. Gente, na aula de hoje, a gente vai fechar o conteúdo de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Então esse vídeo é MRU, parte 2, firmeza? O que vai ser nesse vídeo aula? A gente vai falar um pouco mais da função horária da posição, que é aquela fórmula S é igual a S0 mais VT, que é uma função cujo objetivo é encontrar a posição de um corpo dependendo do tempo. É meio que um GPS, firmeza? Então, de novo, função horária da posição S igual a S0 mais VT, o seu principal objetivo é encontrar a posição de um corpo de acordo com o tempo, firmeza? E também vamos falar dos gráficos de MRU, gráficos de posição, gráfico de velocidade e gráfico de aceleração. Então, sem mais enrolação, vamos para o quadro. Partiu! Bom, gente, então vamos começar a estudar os gráficos do MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Então vamos lá. Como exemplo, a gente vai começar a estudar o gráfico de posição. O gráfico de posição, lembrando que na física posição é a letra S, versus tempo. Então vai ser um gráfico de posição e tempo. Igual tá aqui, ó. Aqui, esse eixo vai ser o eixo da posição, a unidade vai ser metros, tá? E aqui embaixo vai ser o eixo do tempo e a unidade vai ser segundos. Então é um gráfico de posição pelo tempo, firmeza? Como exemplo, eu peguei essa fórmula aqui, ó, que é a função horária da posição. S é igual a 2 mais 2t, firmeza? Lembrando que eu vou usar as unidades dessa função, as unidades do SI, que é o Sistema Internacional. Então a posição será dada em metros, o tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo, unidade do Sistema Internacional. Mais uma vez, a posição vai estar em metros, a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, firmeza? Se você lembrar, essa fórmula, S igual a 2 mais 2t, saiu dessa fórmula que eu vou escrever bem aqui embaixo. S é igual a S0 mais VT. Então, primeira coisa, olhando para essa fórmula e para essa, responde para mim, qual é a posição inicial desse corpo? Porque essa fórmula, ela é a função da posição de um corpo qualquer, firmeza? Então, olhando para cá, qual é a posição inicial? Se você reparar, a posição inicial é o S sozinho, né? O S0. Quem está sozinho aqui? O 2. Logo, a posição inicial é de 2 metros, firmeza? E se a gente continuar olhando, qual é a velocidade desse objeto? Olha aqui, a velocidade é v vezes t. Então a velocidade é o valor que está multiplicando o tempo. Qual o valor que está multiplicando o tempo ali? Mais 2. Logo a velocidade é de 2 metros por segundo positivo. Então só de olhar para a fórmula eu já sei qual é a posição inicial e qual é a velocidade. Então vamos utilizar essa fórmula aqui, alguns dados de tempo, para a gente montar um gráfico. Então a primeira coisa que ele pergunta, ó, vamos completar essa tabela. Aqui ele quer saber a posição de acordo com o tempo. O primeiro tempo que ele quer saber é o tempo zero. Ou seja, quando o tempo for zero, qual vai ser a posição do objeto? É simples, basta você substituir aqui na fórmula. Ele quer saber o valor do S, quando esse t agora for quanto? For zero. Então tira t e coloca zero no lugar. Como é que vai ficar? Vai ficar S é igual a 2 mais 2 vezes zero. 2 vezes 0 é 0. Então vai ficar S é igual a 2 mais 0. Logo a posição inicial vai dar 2 metros. Firmeza? Por que eu falei posição inicial? Porque a posição inicial você já sabia que era 2. E a posição inicial ela ocorre no tempo zero. Então, ó, no tempo zero, a posição deu 2. Então vamos continuar aqui o raciocínio. Agora, em vez de colocar o tempo igual a zero, vamos substituir o tempo
por 1 segundo. Ou seja, qual vai ser a posição do cara quando o tempo for 1 segundo? Basta você substituir. Vai ficar como? S é igual a 2 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar S igual a 2 mais 2, que vai dar 4 metros. Então, no tempo 1 segundo, a posição do cara é qual? De 4 metros. E continua. Qual vai ser a posição do cara quando o tempo agora for de 2 segundos? Então, tira o T, substitui por 2. Logo vai ficar S é igual a 2 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 2 mais 4 vai dar 6. E eu poderia continuar, mas não precisa. Com esses dados, a gente já consegue montar o gráfico e tirar algumas conclusões. Então vamos montar, ó, posição e tempo. Primeira coisa que eu sei, que quando o tempo é 0, qual é a posição do corpo? 2 metros. Então no tempo 0, a posição vai dar 2 metros. Então tá aqui. No tempo 1, qual é a posição do corpo? 4 metros. Então no tempo 1 segundo, a posição do cara, 4 metros. E no tempo 2, qual é a posição do corpo? 6 metros. Então no tempo 2 segundos, a posição vai dar 6 metros. Então, ó, de novo, no tempo 0, a posição é 2. No tempo 1, a posição é 4. E no tempo 2, a posição é 6. Se a gente ligar todos os pontos aqui, ó, esses 3 pontos, a gente vai montar o gráfico. O que eu quero que você observe? Gente, isso aqui é um gráfico de posição pelo tempo. E repara que nosso gráfico ficou com uma reta crescente. O que significa a reta ser crescente? Anota aí. Quando você tiver um gráfico de posição pelo tempo no MRU que ficou crescente, isso significa que esse movimento é um movimento progressivo. Então a reta crescente eu tenho um movimento progressivo. Só que você já sabia isso, sabe por quê? Se você olhar aqui, ó, para o valor da velocidade, repara que a velocidade é positiva. É de mais 2 metros por segundo. E lá no vídeo MRU parte 1 eu falei o seguinte, que quando a velocidade e o deslocamento é positivo, é porque o cara está indo. E quando está indo, significa que o movimento é o quê? Progressivo. Então é isso. No gráfico de posição pelo tempo, se eu tenho um gráfico crescente, é porque o meu movimento é o quê? Progressivo. Significa que esse cara está indo para frente. Tanto que a posição dele está aumentando, ó. E foi da posição 2 para a posição 4 para a posição 6. Então esse cara está indo embora para frente no movimento progressivo. Firmeza? Então agora eu vou apagar aqui para a gente ver outro gráfico de posição pelo tempo. Então vamos lá. Pessoal, eu trouxe agora um outro exemplo e com outra fórmula. S é igual a 8 menos 2t. Também no sistema internacional. De novo, posição em metros, tempo em segundo, velocidade em metros por segundo. Isso aqui é a função horária da posição de um outro corpo, de um outro objeto que a gente está analisando. Então vamos fazer a mesma coisa, porque você sabe que isso saiu dessa função aqui, ó, S é igual a S0 mais VT. Então, de uma forma mais direta, se você observar, ó, qual é a posição inicial desse corpo? É 8 metros. Então, vou anotar aqui, ó, posição inicial, 8 metros. Qual é a velocidade dele? Toma cuidado, velocidade é quem multiplica o tempo. Quem está multiplicando o tempo lá na função? Menos 2. Olha o sinal de negativo aqui. Então agora a velocidade é negativa, ó, menos 2 metros por segundo. Firmeza? E eu também vou construir um gráfico aqui, ó, de posição pelo tempo. Para isso, vamos completar essa tabela. Então vamos começar. Primeira coisa, eu quero saber qual vai ser a posição do objeto no tempo 0 segundos. Então aqui no lugar do t, você vai substituir por 0. E vai ficar como? Vai ficar assim. S é igual a 8 menos 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. E 8 menos 0 vai dar 8. Então sua posição no tempo 0 é de 8 metros. Que você já sabia. Que é exatamente o que? A posição inicial. Beleza? Vamos continuar. Agora eu quero saber a posição quando o tempo for de quanto? Ó, 1 segundo. Então basta tirar o t e colocar 1 no lugar. Vai ficar como? S é igual a 8 menos 2 vezes 1.
2 vezes 1 é 2 e 8 menos 2 vai dar 6 metros. E para fechar, eu quero saber qual é a posição desse objeto, desse corpo, no tempo 2 segundos. Vai tirar o t e colocar 2 no lugar. Então vai ficar S é igual a 8 menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4 e 8 menos 4 vai dar 4. Então agora eu sei a posição com o passar do tempo. Vamos pegar esses dados da tabela e jogar no gráfico para a gente ter algumas conclusões. Então, primeira coisa, no tempo 0 a posição deu 8. Então, ó, no tempo 0 a posição deu 8 metros. No tempo 1 a posição deu 6. Então, vou colocar aqui, ó, no tempo 1 a posição deu 6 metros. E no tempo 2 a posição deu 4. Então, ó, no tempo 2, a posição deu 4. E se a gente ligar os pontos, o que vai acontecer? Nós temos um gráfico decrescente. Um gráfico que está caindo, um gráfico decrescente. A pergunta é, por que nesse aqui o gráfico ficou decrescente? Se você observar, olha o sinal da velocidade. Está negativo. E você já sabe que quando a velocidade é negativa ou quando o deslocamento é negativo, é que esse cara está voltando, ele está indo para trás. O que significa que se o gráfico for decrescente, é porque a velocidade é negativa. E quando isso acontece, nós temos um movimento que? Retrógrado. Então, no último vídeo lá que você assistiu, que acabou de cortar, gráfico crescente, movimento progressivo. O cara está indo para frente. Agora, se o gráfico for decrescente, movimento retrógrado. Esse cara está indo para trás. E de fato, olha para a posição está diminuindo. Ó. Ele estava em 8 metros, aí ele foi para trás em 6 metros, continua indo para trás em 4 metros e assim por diante. Então, no decrescente, o movimento é retrógrado. Esse cara está indo para trás. Firmeza? Então, ficou assim. Gráfico de posição pelo tempo. No MRU nós temos dois, o crescente progressivo, estou indo para frente, e o decrescente retrógrado, estou indo para trás. Agora, vamos ver os gráficos de velocidade. Gente, o gráfico de velocidade do MRU, ele é muito simples de você montar ele. Por quê? Ó, vamos lá, primeiro, gráfico de velocidade versus tempo. Então, tanto aqui quanto aqui, eu tenho dois exemplos de gráficos de velocidade, lembrando velocidade em metros por segundo, versus o tempo em segundos. Então vamos lá. Vamos montar dois gráficos aqui para te mostrar os dois gráficos que você pode encontrar de velocidade no MRU. Primeira coisa, olha aqui para essa função, que é a função horária da posição. Se você lembrar, isso aqui saiu da onde? Saiu de S igual a S0 mais VT. Se você observar, a velocidade é quem multiplica o tempo. Então, quem é que está multiplicando o tempo aqui? Mais 2. Logo, aqui a velocidade é de mais 2 metros por segundo. Positivo, né? Beleza. Olha esse aqui de baixo. S é igual a 8 menos 2t. Essa função também saiu de S é igual a S0 mais VT. E quem é que está multiplicando o tempo? A velocidade. Então, nesse exemplo, quem é a velocidade? Menos 2. Olha o menos aqui, ó. Menos 2 vezes t. Logo, a velocidade, né, quem multiplica o tempo? Quem multiplica o tempo aqui? Menos 2. Então, aqui nessa outra função, a velocidade é de menos 2 metros por segundo. O que você já sabe do vídeo MRU parte 1? Que quando a velocidade é positiva, é porque é um movimento o quê? Progressivo. Esse cara está indo para frente. Quando a velocidade é negativa, você sabe que o movimento é o quê? Retrógrado. Esse cara está indo para onde? Para trás. Firmeza? Então vamos montar o nosso gráfico? Primeiro esse, depois esse. O que você vai lembrar comigo? Que no MRU a velocidade é sempre o quê? Constante. No MRU a velocidade é sempre constante, ela não pode mudar. Então nesse caso aqui, ó, a velocidade não é de 2 metros por segundo, positivo, então vai ser sempre assim, ó. No tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3 e até o infinito, sempre que o tempo for passando, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, não importa
Conforme o tempo vai passando, qual sempre será o valor da velocidade? 2 metros por segundo. Porque no MRU a velocidade é o quê? Constante. Olha como é que vai ficar o gráfico. Coloco 2 aqui. Se eu for ligar os pontos, ó, repara que o gráfico de velocidade vai ser uma reta constante. Ó. Ou seja, conforme vai passando o tempo, a velocidade vai ser sempre de quanto? 2 metros por segundo positivo. Vamos fazer aqui embaixo? Aqui embaixo o movimento é retrógrado, já que a velocidade é negativa. E lembrando, MRU a velocidade é sempre o quê? Constante. Então no tempo 0, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3, ou seja, conforme vai passando o tempo, não importa, nessa função aqui, a velocidade sempre vai ser de quanto? Menos 2 metros por segundo. Então se a gente ligar os pontos aqui, ó, repara que o gráfico vai ser uma reta constante. Por quê? Porque no MRU a velocidade é sempre constante. Aqui eu tive um movimento progressivo, que a velocidade é positiva. Aqui eu tive um movimento retrógrado, porque a velocidade é o quê? Negativa. Mas repara que nos dois, o gráfico foi uma reta constante, já que no MRU a velocidade é o quê? Constante. Então conforme vai passando o tempo, essa velocidade não vai mudar. Então agora vamos para o gráfico de aceleração. Pessoal, o gráfico de aceleração ele é o mais simples de você montar no MRU. Eu vou te explicar por quê. Então vamos lá. A gente vai montar um gráfico de aceleração, que é o Azinho, vezes o tempo. Para quem não sabe, a unidade de aceleração do Sistema Internacional está aqui, ó, metros por segundo ao quadrado. E o tempo em segundos. Só que o que você lembra do MRU? Gente, no MRU, a velocidade é sempre o quê? Constante. No MRU, o valor da velocidade ele não pode mudar. Então, se a velocidade é constante, no MRU, a aceleração é sempre o quê? Nula. Ou seja, no MRU não tem aceleração. Ela sempre vai dar quanto? 0 metros por segundo ao quadrado. Então, não importa o movimento. Se for MRU, a aceleração sempre vai ser quanto? Nula. Ou seja, 0. Porque no MRU, a velocidade é constante. Então, se a velocidade não pode variar, não tem aceleração. Então, gráfico de aceleração no MRU só tem um. Como é que funciona? Ó, pode passar o tempo que for, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. A aceleração sempre vai ser quanto? 0. Porque no MRU não tem aceleração, porque a velocidade é constante, ela não pode variar. Então só tem um gráfico de aceleração no MRU, que vai ser esse aqui, ó. Que eu estou fazendo de preto aqui agora, estou fazendo agora para vocês. Não importa o tempo que passar, a aceleração vai ser sempre quanto? 0, já que no MRU não tem aceleração. Então esse é o gráfico de aceleração no MRU. Firmeza? E para fechar, é claro, bora fazer um exercício de vestibular. Pessoal, então eu trouxe um gráfico aqui, um gráfico de posição em metros versus tempo em segundos, para a gente resolver esse exercício aqui. O negócio é o seguinte. Geralmente, quando cai em vestibular, você tem que analisar o gráfico e ver o que está acontecendo. Qual situação está representada no gráfico. Então vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que esse gráfico está representando o movimento de uma bolinha. Eu quero saber o que aconteceu com a bolinha. Ela foi para frente, ela foi para trás, ela ficou parada. Firmeza? Lembrando que a gente está estudando o MRU. E esse é um gráfico de posição pelo tempo. Então o que eu vou fazer? Eu vou marcar alguns pontos aqui, ó. Eu vou marcar o ponto aqui, bem no comecinho, vou chamar de ponto A. Vou marcar esse ponto aqui, vou chamar de ponto B. E vou marcar esse ponto aqui e vou chamar de ponto C. Então vamos analisar o gráfico em etapas. Primeiro vamos analisar o gráfico do ponto A até o ponto B. Que seria só essa parte do gráfico aqui, ó. Primeira coisa, você acabou de aprender. Tá vendo que isso aí é uma reta crescente? De A para B, o gráfico deu uma reta crescente. Se é uma reta crescente, significa o quê? Que o movimento ali foi progressivo. Se é progressivo, esse cara está indo para frente ou indo para trás? Ele está indo para frente, ele está indo. Firmeza? Então, primeira coisa, eu sei que ali a reta é crescente, o movimento é progressivo e esse cara está indo para frente. E de fato, se você observar, no ponto A, a posição dele era quanto? 0 metros. Olha aqui, ó. No ponto A, a posição é 0 metros.
E qual é a posição lá no ponto B? 2 metros. Então esse cara foi de 0 metros até onde? Ele foi de 0 até 2 metros. Então ele está indo para frente, de fato. Por isso ficou uma reta crescente, um movimento progressivo. E outra coisa que eu posso fazer também, eu posso calcular a velocidade que ele desenvolveu de A até B, usando essa fórmula aqui, ó. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual a distância ele andou de A até B? Lembra que ΔS é posição final menos posição inicial? Pois é, então vai ser 2 menos 0, ou seja, o deslocamento, o ΔS, foi de 2 metros. E quanto tempo ele demorou para sair de A e ir para B? De A para B, ele demorou quanto tempo aqui embaixo? Gente, ó, 2 segundos. Então, 2 metros em 2 segundos. Logo, sua velocidade foi de 1 metro por segundo. E repara que a velocidade ficou positiva, o que é óbvio, já que o movimento é o quê? Progressivo. Firmeza? Então, a gente analisou o movimento de A para B. Vamos continuar agora analisando o movimento quando ele vai de B para C. Então, agora, vamos analisar esse pedaço do gráfico, onde muita gente erra, inclusive. Então, ó, indo de B até C. O que está acontecendo de B para C? Alguém chuta, falar o que aconteceu com a bolinha de B para C? Gente, vamos lá. Em B é no tempo 2 segundos. Qual é a posição da bolinha no tempo B? 2 metros. Vou colocar aqui. Então em B ela estava em 2 metros. Em C é no tempo 4 segundos. Qual é a posição da bolinha em C? Uai, 2 metros também. Então em B ela estava na posição 2 metros. Em C ela estava em qual posição? 2 metros. Olha, então calma aí. Ela não saiu do lugar? Não, gente. Ela está parada. Então de B até C, essa bolinha está parada. Ela está no mesmo lugar. Então qual é a velocidade dela? 0 metros por segundo. Porque ela se encontra em repouso. Ela não saiu do lugar. De 2 segundos até 4 segundos, ó, daqui para cá, ela continuou na mesma posição, que é de 2 metros. Então, vamos analisar no todo o que esse gráfico está falando. Ele falou o seguinte, que a bolinha estava aqui no ponto A, que é o ponto 0 metros. Joia? Está aqui a bolinha. Ó. Aí essa bolinha ela foi andando até o ponto B, que é a posição 2 metros. Ela veio até aqui. Ó. E daqui para cá, ela desenvolveu uma velocidade de quanto a gente viu ali? 1 metro por segundo. Então, o que eu fiz aqui foi o que a gente calculou aqui. A bolinha foi para frente, movimento progressivo, com a velocidade de 1 metro por segundo, de A para B, que é essa parte do gráfico aqui. Ó. Só que quando ela chega em B, ela não sai do lugar. Então, a posição B vai ser exatamente a posição que? C, que também é de quanto? 2 metros, que já vai ser essa parte do gráfico aqui, ó. Ou seja, isso aqui. Então a bolinha foi de A para B e quando chegou em B ela parou. Então aqui qual a velocidade dela? 0 metros por segundo. Então de A para B ela foi andando, indo para frente. Quando chegou em B ela ficou parada. Qual a velocidade? 0. Então é isso que aconteceu nesse gráfico. A bolinha foi para frente e depois ficou parada até o tempo de 4 segundos. Firmeza? Bom, gente, então é isso. Refaçam esse exercício, né? Que a gente analisou o gráfico. Procurem outros também. Qualquer coisa, deixa sua dúvida aí no comentário. E é isso, gente. É nóis, com Deus. Não esqueça de curtir, nem de compartilhar e, é claro, de se inscrever. É nóis!